pessoal, bem-vindo ao podcast Revolucionando. Aqui nós falamos sobre as revoluções que ocorreram, ao redor do mundo. E como de costume, eu não estou sozinho, estou com o meu companheiro Mário. Olá a todos, eu sou o Mário e hoje vamos falar sobre a Revolução Russa, que é o episódio 19, e não estou sozinho, estou junto com o Roger. Boa noite, eu me chamo Roger e hoje, junto com o Gerson e o Mário, vou falar um pouco sobre a Revolução Russa. Bom, para começar, não dá para entender a Revolução sem primeiro falar do contexto que estava o país naquela época. A Rússia passava por um regime monárquico, que era o czarismo, e também sofria de um intenso atraso econômico industrial, porque até o ano de 1860 eles eram um país que estava no sistema feudal. Bom, por conta disso, a economia era basicamente agrária e a economia da Rússia não era muito forte, e eles dependiam principalmente da produção de alimentos e também da exportação de vodka. Então, por conta disso, somado ao autoritarismo do absolutismo que o czar criava, instituía, a população estava sofrendo bastante e volta e meia tinham diversas crises. Bom, mesmo assim, durante essa época, por conta dessas crises, da crise que a Rússia estava passando, surgiu em 1898 o Posner, que era o Partido Operário Socialista Democrata Russo, que basicamente reuniu os movimentos de revoltas que estavam surgindo na Rússia naquela época, e também junto com os ideais socialistas, que eram principalmente de igualdade social e econômica e propriedade coletiva e estatal por meio da produção de distribuição igualitária de riqueza. Eles formaram esse partido que depois, mais para frente, eventualmente foi dissolvido no partido bolchevique e menchevique. Vai ser mais importante mais para frente, mas dá para entender só com essa introdução do partido que era o Posner. Um evento que também mostrou e contribuiu muito para o enfraquecimento do país russo foi a disputa territorial entre a nação japonesa e a russa. No caso, hoje em dia, essa guerra é conhecida como a Guerra Russo-Japonesa. E, como eu já disse, ela enfraqueceu muito a Rússia, mas não somente a Rússia, enfraqueceu o regime político czarista. A Rússia, durante essa guerra, foi extremamente humilhada, foi massacrada. O Japão se mostrou vitorioso e se sobressaiu na guerra. Foi depois disso que o Japão entrou como uma potência regional. Mais um negócio que contribuiu muito para o marco da Revolução Russa foi o Domingo Sangrento, que era para ser um protesto pacífico da população russa, só que resultou em 90 mortos. O czar da época, Nicolau II, viu que a população estava protestando contra ele, e mandou os militares matarem o povo, deixando em torno de 90 mortos. Após a chacina ser feita, foi criado os soviets, que são basicamente os grupos de trabalhadores que apoiam algum partido político, que mais se encaixam em representar eles. Depois disso teve a dissolução da Assembleia, que foi quando o czar disse que iria fazer uma constituição, que ele não seria mais absolutista, que ele não faria tudo do seu desejo, mas foi só uma ladainha, uma mentira, para ludibriar e acalmar a população. Aproximadamente 9 anos depois, a Rússia entrou numa das guerras mais violentas da história, que foi a Primeira Guerra Mundial. Ela entrou em 1914 e tinha o papel de proteger os eslavos do sul. A Rússia, nessa guerra, teve várias vitórias e derrotas contra o Império Austro-Húngaro. Com essas derrotas, ela impôs a fraqueza do governo czarista, levando a crise ao país. Em 1917, ele deteriorou-se mais ainda o governo, enfrentando a fome, inflação e descontentamento popular crescente.
Bom, com toda essa crise que a Rússia estava passando, no dia 8 de março, para o nosso calendário, que para eles era fevereiro, que eles utilizavam um calendário diferente, enquanto estava tendo um protesto nas ruas em comemoração do Dia das Mulheres, começou uma revolta social pela parte da população russa, mas dessa vez, a mesmo pedido do imperador Nicolau II, o exército não quis atirar contra a população. Então o imperador, o czar, teve que abdicar do trono e esse dia ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro, que foi a primeira parte do processo da Revolução Russa. A partir daí começou um governo provisório na Rússia, a partir do parlamento da Duma, só que esse governo não era muito efetivo e bastante instável, ficavam trocando várias vezes o líder. Vale ressaltar também que foi nesse período que o Vladimir Lenin voltou para a Rússia e começou a liderar o Partido Bolchevique. Motivados pela insatisfação do governo provisório, o Lenin, liderando os bolcheviques, tomaram o poder em outubro de 1917, sendo a Revolução de Outubro. Após a tomada de poder dos bolcheviques, um acontecimento ficou marcado na história russa, que foi a Guerra Civil, de 1918 até 1921. Ela foi causada pela mobilização de forças contra-revolucionárias. Essas forças contra-revolucionárias ficaram conhecidas como Exército Branco. Eles tinham o objetivo de derrubar os bolcheviques do poder. E para combater o Exército Branco, havia o Exército Vermelho, que tinha sido formado por Lenin, no caso, e os bolcheviques, e era um tipo de resposta aos contra-revolucionários. E o Exército Vermelho, ao final da Guerra Civil, se sobressaiu e foi vitorioso. Mas algo que foi extremamente importante para a vitória do Exército Vermelho foi o comunismo de guerra, que no caso o Exército Vermelho ele reorganizou a produção industrial agrícola da Rússia e pegou os mantimentos, essas coisas, para fortalecer e enfrentar as forças do Exército Branco. Bom, e com as mãos em um país totalmente destruído pela Guerra Civil, o Lenin criou o Plano NEP, que era basicamente a política de um passo para trás, 2 passos para frente. O país tomaria medidas capitalistas para depois, com uma economia mais forte, voltar em um sistema socialista. Bom, depois de um tempo de governo, Lenin teve um derrame em 1922, e mais para frente, em 1924, ele chegou a falecer aos 53 anos, deixando o cargo de líder dos bolcheviques em uma disputa entre Stalin e Trotsky. Stalin vence o seu adversário obtendo o cargo de líder. Com isso, Trotsky é perseguido. Então Trotsky vai ao México, porém Stalin manda um agente matar Trotsky, conseguindo esse feito. Bom, o stalinismo ficou também conhecido como período do terror, pois foi uma época de muitas perseguições políticas, com Stalin sempre duvidando de pessoas dentro da política russa pela menor ação que elas tiveram feito e mandando cerca de mais de milhões de pessoas para os gulags, que eram campos de concentração e trabalho russo, mas mesmo assim o governo do Stalin não caía, porque ele tinha uma forte propaganda, com um dos merchants sendo Stalin, o Stalin era o amigo das crianças. Mesmo fazendo um governo duradouro, o Stalin veio a falecer em 1953, dando lugar para o próximo líder. Como já dito, Stalin veio a falecer e deu lugar ao próximo líder. O líder que deu continuidade foi o Nikita Khrushchev, e ele subiu ao poder, como dito, após a morte de Stalin. O Nikita, no poder, fez uma denúncia sobre todos os crimes feitos por Stalin e desfez a época conhecida como stalinismo. 3 dias após Nikita ter subido ao cargo, em torno de 1.500.000 prisioneiros foram libertados de tão ditador que o Stalin foi. Então, um livro que fez uma crítica à Revolução Russa foi A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell.
Então, o livro conta a história de um grupo de animais em uma fazenda que se rebela contra seus donos humanos e assume o controle dessa mesma fazenda, estabelecendo uma sociedade supostamente igualitária. No entanto, ao longo da história, os porcos que lideram a revolução acabam se tornando cada vez mais autoritários, opressores e parecidos com os humanos, mostrando como a luta pelo poder pode corromper aqueles que a buscam. E agora nós vamos citar, né, as referências que nós achamos interessantes que o livro faz sobre a Revolução Russa. No meu caso, eu vou falar que a bandeira do animalismo, né, que é apresentada no livro, é bem parecida com a bandeira do comunismo. No caso, no livro é representado por um chifre e uma pata de um porco, que no caso fazem referência ao martelo e a foice usado na bandeira do comunismo. Bom, eu achei interessante o ponto da disputa entre o Bola de Neve e o Napoleão, que faz referência ao Trotsky e ao Stalin disputando pelo poder. Só que, diferentemente de como está representado no livro, que o Napoleão conseguiu o poder à força, na realidade o Stalin conseguiu o cargo por meio de votos. E o autor fez isso provavelmente intencionando mostrar mais a parte ruim do lado do Stalin, não como ele era visto pela população. Já outra referência é que é o porquinho garganta, que é o porquinho comunicador, que faz referência à propaganda que o Stalin fazia. Outra referência que eu achei interessante no livro foi que os porcos se pareceram no decorrer do livro, eles se pareceram ainda mais e mais com os humanos. Na Revolução Russa, o Stalin, na verdade, o governo de Stalin parecia mais com o governo de Czar. Agora, finalizando o episódio de hoje, eu peço que vocês deixem um like, deixem um comentário falando o que vocês acharam sobre o episódio de hoje e qual revolução vocês querem que a gente traga no próximo episódio. E não se esqueça de ativar o sininho quando se inscrever. Agora, falou! Falou! Falou!